Olá, muito boa tarde. Hoje vamos para mais um Hangout e vamos tratar de um assunto bastante polêmico, mas necessário. Diante de tantas agruras e aberrações que nós temos acompanhado e visto no meio cristão, então vamos hoje comentar alguma coisa. O título desse Hangout é bastante interessante, também de uma profundidade com recursos bíblicos demonstráveis bastante profundos. Então, o Espírito Santo e o espírito do erro e do engano. Então, vamos ver o que isso tem a ver com o nosso hangout, né? E com a nossa realidade de hoje. Muito bem. Nós temos uma necessidade emergente hoje de colocarmos os pingos nos is, né? Interessante que eu gostaria de começar esse hangout e citando Mateus, né, o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, caros ouvintes, uma palavra dura, que saiu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, em relação aos falsos, né, da religião, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, né, os ladrões, salteadores e roubadores, e também chamados de cães gulosos, lobos vestidos de ovelhas, lobo rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. E nós precisamos começar a pedir o discernimento do Espírito Santo em relação àquilo que é cristianismo daquilo que não é cristianismo. E é bom lembrar que o ser crente não implica verdadeiramente em ser um cristão. Em ser um religioso não implica verdadeiramente ser um cristão. Ser um membro da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, não implica ser um cristão. Então é bom a gente começar a refletir sobre esses aspectos, né? Vermos os nossos frutos, se a nossa árvore é boa ou é má, se ela está produzindo bons ou maus frutos, né? Enquanto ainda é dia, enquanto ainda é tempo. Então vamos ver aí a parte 1 do nosso estudo, um pouco grande, mas necessário. Vamos aí ver em particular, primeiramente, em respeito ao Espírito Santo e sua obra, né? O verdadeiro Espírito Santo e sua obra. Para a maioria dos cristãos, o Espírito Santo é a terceira prosopon da Santíssima Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho. E é o Deus onipotente, ele é visto por esta maioria como sendo uma das pessoas do Deus triuno, que revelou o seu santo nome, Javé, ou Yavé, ao seu povo em Israel. Enviou seu Filho eternamente gerado, Jesus, para salvá-los da fúria divina, e enviou o Espírito Santo para santificar e dar vida à sua igreja.
O Deus triuno se manifesta como três pessoas, o grego koiné, a hipóstasis de uma única substância divina. O grego antigo, o sia, né? A substância, chamada Deus. Jesus é apresentado no Evangelho como sendo o Messias, há muito profetizado, que batiza não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo, conforme Lucas 3,16. Antes da paixão, durante a última ceia, ele promete enviar do Pai outro Paráclito ao mundo, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, conforme João 15:26, que, segundo os Atos dos Apóstolos, apareceu na forma de línguas de fogo sobre os discípulos, os apóstolos, durante o evento conhecido como Pentecostes, que marca o início da Igreja de Jesus na Terra, Atos 2:1. A compreensão do ministério da Santíssima Trindade varia nas diversas denominações cristãs. Algumas se intitulam trinitárias por compartilharem o ponto de vista majoritário acima, enquanto que as não trinitárias têm compreensão diferente do papel do Espírito Santo. Mesmo entre os trinitários há diferenças, enquanto que as igrejas católicas orientais e a Igreja Ortodoxa afirmam que o Espírito procede apenas do Pai, através do Filho. A Igreja Católica mantém que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, uma doutrina que ficou conhecida como filioque, e já foi tema de grande controvérsia. Etimologia. A palavra grega pneuma geralmente significa espírito e é encontrada por volta de 385 vezes no Novo Testamento. E a palavra grega hagion geralmente significa santo, né? Com acadêmicos discordando entre 3 e 9 casos. A última varia em 133 casos. Ele se refere ao Espírito de forma geral, em 153 ao termo espiritual, e possivelmente se refira ao Espírito Santo em 93 casos. Nos poucos, o termo pode significar também sopro ou vida, em hebraico, ruach, né? A teologia do Espírito Santo é chamada de pneumatologia. Vamos ver a ideologia dentro do judaísmo. O termo Espírito Santo aparece apenas 3 vezes na Bíblia hebraica, em Salmos 51:11 e 2 vezes em Isaías 63:10, de 10 a 11. No judaísmo, Deus é um. A ideia de um Deus como uma dualidade ou trindade entre os gentios pode ser shituf ou imperfeitamente monoteísta. Já o termo Ruach HaKodesh, em hebraico, transliterado, né? Espírito Santo de Javé ou de Jeová. Aparece frequentemente no Talmud e em Midrashá, significando, por vezes, a inspiração profética, e em outros é utilizado como uma hipóstase ou metonímia de Deus. O Espírito Santo rabínico tem um certo grau de personificação, mas permanece sendo uma qualidade de Deus, um de seus atributos, e não como na representação majoritária cristã, como sendo qualquer tipo de divisão metafísica da divindade. O substantivo ruach, literalmente sopro ou vento, em várias combinações, aparece diversas outras vezes na Bíblia hebraica, significando o Espírito de Deus. O cristianismo, em relação aos evangelhos sinóticos, o Espírito Santo não aparece apenas no Pentecostes após a ressurreição de Jesus, é também proeminente no Evangelho de Lucas 1 e 2, antes do nascimento de Jesus. Em Lucas 1,15, João Batista já estava preenchido pelo Espírito Santo antes do seu nascimento, e o Espírito apareceu para a Virgem Maria em Lucas 1,35, na Anunciação. Em Lucas 3,16, João Batista afirma que Jesus não batiza com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. E o próprio Espírito desceu até Jesus
em seu próprio batismo no Rio Jordão. Em Lucas 11:13, Jesus assegura que o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Marcos 13:11 especificamente se refere ao poder do Espírito Santo de agir e falar através dos discípulos de Jesus quando necessário. Quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas falai o que vos for dado naquela hora. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Mateus 10:20. Se refere ao mesmo ato de falar através dos discípulos, mas usa o termo Espírito do vosso Pai. A natureza sagrada do Espírito Santo é afirmada nos três evangelhos sinóticos: Mateus 12, do 30 ao 32, Marcos 3, 28 ao 30, Lucas 12, do 8 ao 10, que proclamam que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria um pecado imperdoável, um pecado mortal. A participação do Espírito Santo na natureza tripartida da conversão dos não fiéis fica aparente na instrução de Jesus após a ressurreição aos seus discípulos, em Mateus 28:19. E depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Literatura joanina. Três termos distintos: Espírito Santo, Espírito da Verdade e Paráclito ou Paracleto são utilizados na literatura joanina. O Espírito da Verdade aparece em João 14:17, João 15:26 e João 16:13. A primeira epístola de João contrasta-o como espírito do erro. Em João 4:6, 1 João 4:1 ao 6, prove uma separação entre todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e de Deus, é de Deus, e os que não creem, não o são. Em João 14:26, Jesus diz: mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. A identidade do Paráclito, do grego koiné, Paracletos, ou Paráclitos, no português, que pode significar aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Tem sido objeto de longo debate entre os teólogos com diversas teorias sobre o assunto. Atos dos Apóstolos. Do início em Atos 1:2, já se afirma que o ministério de Jesus na terra foi levado adiante pelo poder do Espírito Santo e que os Atos dos Apóstolos são uma continuação dos Atos de Jesus, facilitados pelo Espírito Santo. O autor apresenta o Espírito Santo como princípio vital da Igreja antiga e relata 5 ocasiões dramáticas distintas de sua ação entre os crentes, em Atos 2, de 1 a 4, Atos 4, de 28 a 31, Atos 8, de 15 a 17, Atos 10, 44 e Atos 19, 6. Epístolas Paulinas. O Espírito Santo tem um papel fundamental nas epístolas paulinas e a pneumatologia de Paulo é tão interconectada com a sua teologia e a sua cristologia que é inseparável delas. A primeira epístola aos Tessalonicenses, que provavelmente foi a primeira das cartas de Paulo, introduz uma nova caracterização do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 1:6 e em 1 Tessalonicenses 4:8, que persistirá por todas as suas epístolas. No primeiro trecho, Paulo se refere à imitação de Cristo e dele mesmo e afirma: vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra no meio de muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, cuja fonte se identifica no segundo, Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Estes dois temas de receber o Espírito como Cristo e Deus como sendo a fonte do Espírito Santo persistem nas epístolas paulinas como a caracterização da relação dos cristãos com Deus.
Para Paulo, a imitação de Cristo envolve a prontidão e disposição do indivíduo para ser moldado pelo Espírito Santo, como em Romanos 8, de 4 a 11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. 1 Tessalonicenses 1, 5. Também se refere ao poder do Espírito Santo, outro tema frequente de Paulo. Crenças e doutrinas, doutrinas majoritárias. O Espírito Santo é entendido como sendo uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Como tal, ele é pessoalmente e totalmente Deus, coigual e coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Ele é diferente do Pai e do Filho, pois procederia do Pai, ou segundo a cláusula filho que, do Pai e do Filho, como descrito no Credo de Nicéia. Deus Espírito Santo. A crença na Santíssima Trindade entre os cristãos inclui o conceito de Deus, o Espírito Santo, juntamente com Deus Filho e Deus Pai. O teólogo Vladimir Lossky argumentou que no ato da encarnação, Deus Filho se manifestou como Filho de Deus, e o mesmo não aconteceu com a terceira pessoa, Deus Espírito Santo, que permaneceu sem se revelar. Ainda assim, como em 1 Coríntios 6,19, Deus Espírito Santo continua a habitar o corpo dos fiéis. Acredita-se que o Espírito Santo realiza algumas funções específicas na vida do cristão e de sua igreja, entre elas, condenação do pecado. O Espírito Santo age para convencer os não penitentes, tanto da pecaminosidade de seus atos, quanto de sua posição moral como pecadores perante Deus. Conversão. A ação do Espírito Santo é vista como essencial para trazer alguém para a fé cristã. O novo crente é dito nascido novamente no Espírito. Habilita a vida cristã. Acredita-se que o Espírito Santo habite os fiéis individualmente e os habilita a viver uma vida correta e crente. Confortador, o Paráclito, aquele que intercede ou apoia ou age como um advogado, particularmente em tempo de tribulação. Inspirador, ou o que permite interpretar as Escrituras. O Espírito Santo tanto inspira os autores quanto as interpreta para os cristãos e para a igreja. Jesus Cristo. Acredita-se também que o Espírito Santo esteve ativo principalmente durante a vida de Jesus Cristo, dando-lhe condições para realizar sua obra na terra. Ações particular dentro do Espírito inclui a causa de seu nascimento. De acordo com os relatos dos evangelhos, Jesus não foi concebido por um pai terrestre, mas pelo Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. O início de sua existência encarnada se deu por conta do Espírito Santo. O texto massorético da Bíblia hebraica afirma que Jesus nasceu de uma donzela, porém a Septuaginta, muito mais antiga, se utiliza de Parthenos, né? Ou Parthenos, a palavra grega utilizada especificamente para a virgem, né? Nós temos aí Parthenos, né, e o Parthenon, né, que seria o templo das virgens, do mesmo étimo. Unção no batismo de Jesus. Ajuda durante o seu ministério. Após o seu batismo, Jesus teria sido conduzido pelo poder do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Os cristãos acreditam que os dons do Espírito Santo consistem de características virtuosas fomentadas nos crentes pela ação do Espírito Santo. Elas estão listadas em Gálatas 5, 22 ao 23, mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Contra tais coisas não há lei. A Igreja Católica acrescenta ainda a generosidade, a modéstia e a castidade. Os cristãos acreditam que o Espírito Santo concede dons aos cristãos que seriam habilidades específicas. Eles são também conhecidos pela palavra grega para presente, carisma, de onde o termo carisma deriva. O Novo Testamento provê 3 diferentes listas de tais dons, em 1 Coríntios 12,
Romanos 12 e Efésios 4, que abrangem do sobrenatural, cura, profecia, falar línguas, até os que se associam com diferentes vocações esperadas de todos os cristãos em algum grau. Fé, muitos consideram que estas listas não são exaustivas, e outros compilaram as suas próprias listas. Ambrósio de Milão escreveu sobre os 7 dons do Espírito Santo, que tomaram o crente no batismo, como em Isaías 11, de 1 a 2. Então vamos ver aí os dons do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito da sabedoria. Segundo, o Espírito da compreensão. Terceiro, o Espírito da fé. Quarto, o Espírito de curar. Quinto, Espírito de milagre. Sexto, Espírito de boas novas. Sétimo, Espírito de discernimento de espíritos. Oitavo, Espírito de falar em línguas. Nono, Espírito de interpretação das línguas. Isso aí, então, está contido em 1 Coríntios 12, 8. E justamente sobre a natureza e a ocorrência destes dons, particularmente dos sobrenaturais, por vezes chamados de carismáticos, que as maiores diferenças entre os cristãos residem no que diz respeito ao Espírito Santo. Uma visão é que os dons sobrenaturais são uma forma especial de exceção, concedida na era apostólica, justamente por causa das condições únicas da igreja naquela época. E esses dons são muito raramente concedidos atualmente. Esta é a visão da Igreja Católica, e teologicamente é conhecida como cessacionismo, e de muitos outros grupos que compõem as maiorias dos cristãos. A visão alternativa, desposada principalmente pelas denominações pentecostais e pelo movimento carismático, é a de que a ausência de dons sobrenaturais se deu por se tratar de negligência ao Espírito Santo e sua igreja, embora alguns grupos, como os montanistas, tenham pregado a prática dos dons sobrenaturais durante o cristianismo primitivo. Esta prática é muito rara até o crescimento do pentecostalismo no final do século XIX. Os que acreditam na relevância dos dons sobrenaturais, por vezes, falam de um batismo no Espírito Santo, que os cristãos necessitariam experimentar para receber esses dons. Muitas igrejas defendem que o batismo no Espírito Santo é idêntico à conversão e que todos os cristãos foram, por definição, batizados no Espírito Santo. Pentecostes. Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento que se comemorava 50 dias após a Páscoa, segundo os relatos das Sagradas Escrituras. Após se ter cumprido o dia de Pentecostes, estavam os discípulos reunidos e de repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, de 1 a 4. Interpretação. Muito bem. Esse capítulo, esse subcapítulo a gente vai pular, porque não é interessante para nós no momento, embora exista um uso inadequado também do Espírito Santo, mas eu acho que não convém entrar no mérito da questão. Seria praticamente talvez uma outra oportunidade a gente possa vir a falar. Interpretação do Espírito Santo segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Vamos agora para a parte 2. Então nós falamos do Espírito Santo, né? As suas características, por que ele veio, né? Para que ele veio, né? E nós podemos ter uma base, uma ideia, ainda que superficial, do que seja, né, o Espírito Santo, sua obra e sua função. Agora nós vamos ver a parte 2, né, continuando aí, o espírito do erro, ou espírito do engano, né,
que seria imitar a Deus, né, e o próprio Espírito Santo. Nós vamos fazer esse estudo utilizando comprovações bíblicas. Nós vimos aí, logo no começo das Escrituras, no livro aí de Êxodo, quando acontece imitações, né, querendo se passar pelos mesmos efeitos, né, do próprio Deus e do Espírito Santo na vida do servo de Deus, do homem de Deus, Moisés. Muitas das coisas que Deus propiciou a fazer através de Moisés, muito sobrenatural, muito milagre, né, muitas coisas do supernatural, nós observamos que alguns magos da parte de Faraó também o faziam, através de uma imitação de um espírito, sabe lá de onde, mas entre aspas nós sabemos de onde, né? O espírito do erro, o espírito do engano, né? A gente sabe que são espíritos que não provêm de Deus, mas querem se passar por Deus, imitar a obra de Deus e trazer prejuízo à obra de Deus e levar muitas pessoas à perdição eterna. Então vamos ver o primeiro caso em Êxodo 7, 8 a 13, né, na pessoa de Moisés. Quando o Faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então, a gente pôde perceber aí a imitação, os magos conseguiram fazer os mesmos feitos, mas o final, o desfecho foi que, né, as serpentes dos mágicos foram devoradas pela serpente que Deus havia concedido por parte de Moisés. Então nós observamos aí que eles puderam fazer os mesmos sinais no mundo espiritual. Êxodo 7, 20 a 24. Vamos ver de novo Moisés aí. Mais uma vez eles conseguem imitar, né, os feitos de Moisés. Disse Moisés, mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou-se a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mais uma vez a repetição e imitação dos dons espirituais, né? Por parte dos magos de Faraó do Egito. Outro caso, exemplo 8, Êxodo 8, 5 ao 7, de novo na pessoa de Moisés e Arão. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Deixarei o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e fazes subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Novamente a imitação
da obra de Deus, da obra do Todo-Poderoso. Exemplo também aqui, nós temos um exemplo aqui, talvez não dessa vez não tenha sido efetivado, mas Êxodo 8, de 16 ao 18, novamente com a pessoa de Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos para toda a terra do Egito, por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos e em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Um exemplo que nós vimos aí, que quando Moisés tornou as suas varas, a sua vara em serpente, o que houve quando os magos do faraó também fizeram a mesma coisa, mas houve uma vantagem em relação à serpente de Moisés, que vinha da parte de Deus, que provinha da parte de Deus, que acabou devorando as serpentes que vieram da parte dos magos, uma forma de derrota visível da parte do inimigo. E nós vimos também que ele insistiu em várias vezes e imitou vários dos sobrenaturais que Deus operava através de Moisés, mas chegou um momento, como agora nas pragas dos piolhos, que a coisa não deu continuidade, ou seja, ninguém pode operar como Deus e mais cedo ou mais tarde a casa cai. Mais cedo ou mais tarde a mentira flui, a falsidade flui, o erro, o engano, o espírito da mentira flui. E nós vemos aí então que na praga de piolhos eles não conseguiram imitar, porque o poder de Deus, nós sabemos que ele é onisciente, onipotente, onipresente, é ilimitável. Enquanto o outro não, né? O adversário, o poder dele é limitado e ele jamais se comparará ao Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, com suas miríades de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então nós tivemos também alguns espíritos de erro, espíritos de engano, né, que quiseram tomar posse em alguns exemplos na Bíblia. Nós podemos mencionar aí em Balaão, né, quem quiser fazer uma revisão e ver o que aconteceu com Balaão. Mas Balaão não conseguiu amaldiçoar quem Deus queria abençoar. E o espírito do erro, né, operando Deus, quem impedirá? Né? Tem uma palavra bastante usada, um termo bastante usado, mas infelizmente é verdade. Né? Operando Deus, quem impedirá? Outros termos fortes que nós temos em relação ao espírito do erro, espírito do engano, né? A Bíblia cita relação ao espírito do engano, espírito do erro, doutrinas de demônios, ensinos de demônios, sinagoga de Satanás, trono de Satanás, onde habita Satanás, profundidades de Satanás. Quem quiser ter uma breve constatação aí, pode ver na Bíblia que achará essas terminologias aí. Vamos agora ver o que acontece aqui no livro do Evangelho de São João. Né? Nós vamos aqui, São João, Evangelho de São João 10. Então nós temos aí: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas o ouvem, e ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim, ou até depois de mim, né? Desculpa aí a intromissão na palavra de Deus. Eu não gosto de acrescentar nem tirar, mas são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouvirão e nem os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: Tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: Estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos ao cego? E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa se tu és o Cristo? Diz-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que eu, e maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas e procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu
Então ele sabe toda a nossa vida e ele conhece muito bem para nos acusar, revelar coisas íntimas de nossas individualidades e se passar pelo Espírito Santo, por obra de Deus. Então, no caso de Elias, Elias também teve a sua guerra aí, né? Contra os profetas de Baal, contra os espíritos da operação do erro, do engano, mentira que incorporavam esses elementos. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias a mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Interessante que os verdadeiros homens e mulheres de Deus, né, profetas, viviam em cova, viviam fugidos, viviam comendo pão e água, né, sofrendo, sendo açoitados, sendo perseguidos. E nós vemos hoje um montão de profetas aí só sendo bajulados, paparicados, idolatrados, amados, né? Você não observa nada de interessante em relação ao que a Bíblia dizia que os verdadeiros homens de Deus, profetas de Deus, passavam, né? Todos esses que nós vemos aí se dão bem com maçons, com espíritas, com católicos, com ecumenistas, com budistas, com muçulmanos, com políticos corruptos, quer dizer, não querem perder de forma alguma o prestígio, né, deste mundo. E a Bíblia é clara em dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não o mundo, as pessoas, né? Mas o modelo de mundo, o moral do mundo, as leis do mundo, o que rege esse mundo tenebroso. E nós sabemos também que a Bíblia nos diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. E disse Acabe a Obadias, voltando ao texto aí: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou e, conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está então. Ajuntava, a, ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teus servos, vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias, ele me mataria. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, vejam aí, gente, e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e os ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e se despertará. E eles clamaram a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquela pedra edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros. E deram-ma. E sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quion, e ali os matou. De Quizon, desculpa, o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Subindo do mar, então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel.
Atos, Ananias e Safira. Atos 5, Ananias e Safira. Outro exemplo aqui de espírito de erro, espírito de engano, né? Que pode profetizar, revelar, curar, fazer milagres, empobrecer, enriquecer, etc, etc. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mãe, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os mancebos acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, mais um exemplo, irmãos, aí, da atuação do Espírito Santo, o verdadeiro sobrenatural de Deus, e operação de espírito de engano, de mentira, de erro, de falsidade, que pode, tão bem quanto o Espírito Santo pode nos usar e nos tomar, essas pessoas podem ser usadas e tomadas pelo diabo, pelo espírito da besta, do anticristo, do falso profeta e de espíritos e anjos caídos no mundo espiritual. Atos 8, Simão o mágico. Mais uma vez aí, operação de engano e tentativa de imitação dos dons espirituais do Espírito Santo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha aí, gente, olha o absurdo aí, olha o mamão aí, olha o dinheiro aí, olha o poder do dinheiro.
dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro, o teu mamom, seja contigo, para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nesta sorte, nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então nós estamos vendo aí operação do erro, operação do engano, né? Manifestação oculta de espíritos e anjos caídos no mundo espiritual, que imitam tudo que o Espírito Santo faz. Tudo não, em parte, porque ele não tem todo o poder que Deus tem, né? Como onisciente, onipotente, onipresente e a seidade que Deus o possui. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Olha outro aí, gente. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo! Paulo não perdoou, não, irmãos. Olha aí. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem os guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Sem comentários, né, ouvintes? Atos 16:16. Uma jovem possessa por um espírito adivinho. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, não o Espírito Santo, ó, ouvintes, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Lucro, isso dá lucro. Está seguindo a Paulo e a nós. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido a tal ordem, os lançou no cárcere
interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E adorando e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram prisão, e agora, encobertamente, nos lançaram fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Então veja aí, irmãos, a grande diferença entre os servos de Deus e os servos do diabo. O tratamento que tem um servo de Deus por falar e fazer uso da verdade, e o tratamento que tem um servo do diabo, um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre. E observamos também que as coisas de Deus para esses verdadeiros homens de Deus não provinham lucros. Mas observamos aí que, nesse caso, essa mulher que possuía um espírito de adivinhação dava lucro, aos seus senhores. Então aí nós vemos mais uma vez a guerra, entre Deus e Mamon. Vamos ver mais um exemplo aí, Atos 19, 13. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, os espíritos malignos, disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que haviam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Vamos ver aí, irmãos, mais um exemplo aí entre o Espírito Santo e o espírito do erro, do engano, da mentira. Vamos ver em Levíticos o que houve em Levíticos 10, no caso de Nadab e Abiú, E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele,
e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se, e Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha a grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentaste o incêndio que o Senhor acendeu. Desculpa aí, irmãos, que a palavra está escrita de forma errada aqui. Nem saireis da porta da terra da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Então, nós vemos o caso aí, irmãos, de Nadab e Abiú. Nós vemos aí o fogo estranho, né, no altar do Senhor. E imediatamente Deus respondeu com fogo santo, né, e acabou culminando aí na morte dos dois aí. Vamos ver mais um caso interessante aqui em 1 Samuel 2:4, Hofni e Finéias, capítulo 2 primeiro, né? Então vamos lá. Então orou a Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo era, que oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava a comer na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomavam para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem que primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti, queimem primeiro a gordura de hoje e depois tome para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor,
porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Elias abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê sementes dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem com o homem, os juízos o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para como o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade tenho dito, eu que a tua casa é a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque ao que me honram, honrarei, porém ao que me desprezam, serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. E virá o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum na tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Será que todo aquele que ficar de resto da sua casa virá a inclinar-se diante dele. Por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei. Eu, torna a deitar-te. E foi-se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei, filho meu, torna a deitar-te.
Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os respondeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, nada lhe encobriu, e disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filhos se acamparam junto a Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragam de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de todos os inimigos, nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade toda,
Toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele a menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa dos seus sogros e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Vamos ver um outro exemplo aqui de 2 Samuel 6, a respeito de Uzá, né? Então vamos ver aqui, 2 Samuel 6. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar em 2 Samuel. 2 Samuel 6, né? Então vamos ver aqui, 2 Samuel 6, diz o seguinte: Tornou-se Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, como a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. E diante de toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca de Obed-edom, o geteu. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom tudo quanto tem, por amor da arca de Deus.
Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e aos som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Milcal, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Milcal: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei, me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Interessante, irmãos, a questão desse indivíduo ter tocado na arca, né? Ter tocado na arca, e Deus o fulminou, o matou, porque também deveria estar em algum agravo em relação às ordens de Deus para serem cumpridas em relação ao velho mandamento, e demonstrando também a diferença entre o sagrado e o profano, né? O verdadeiro e o falso, a verdade e a mentira, a justiça e a injustiça. Então nós temos aí alguns exemplos de o que é o Espírito Santo, que são verdadeiramente os dons do Espírito Santo, e o que são o espírito do erro, da mentira, do engano, uma verdadeira falsificação, uma duplicata, né, do que realmente vem a ser o Espírito Santo. E nós não estamos longe do que nós vemos hoje, né, de tudo isso. Estamos realmente vivendo essas aberrações espirituais mais uma vez e bem de perto. Cabe a nós discernirmos e pedir o discernimento dos espíritos, para que não venhamos se perder e cair em armadilhas e ciladas espirituais. É muito interessante, né? Que a própria Bíblia nos diz: provai dos espíritos e vede o que é de Deus. Então Deus nos dá a permissão de provarmos e vermos qual espírito é de Deus e qual espírito que não é de Deus que esteja em nós. Muito interessante um outro ditame de Jesus, né? Que ele fala a respeito de esse local de angústia e sofrimento que muitos irão no pós-morte, que seria um lugar onde o germe não morre e o fogo não se apaga. Então vai ser um lugar de grande tormento, de grande sofrimento, senão Jesus não teria o revelado. E também diz que por ser um local de tormento eterno, haverá choro e ranger de dentes. É uma outra utilização que nosso Senhor Jesus Cristo faz, né? Fez também, faz, é uma coisa bem atual e presente,
que haverá choro e ranger de dentes. São coisas que nós temos aí contidas, são ensinamentos que nós temos aí contidas na Escritura Sagrada, na Bíblia, não são coisas minhas, e nós podemos observar a diferença entre o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, né? E em relação a outros espíritos, que passam então a ser espíritos de engano, de mentira, espíritos de erro, de malícia, de falsidade, né? E que passam a querer imitar as coisas de Deus, como vários exemplos nós discorremos aí hoje. Eu gostaria de citar alguns exemplos que aconteceram comigo. Certa vez eu estava dando aula e morando na cidade de Londrina, e eu saí da minha sala para ir almoçar. E no trajeto eu precisava ir pelo calçadão para chegar até o restaurante. E no caminho, uma coisa que me marcou muito bem, mas eu sei do que se trata, uma cigana me abordou e disse: "Olha, moço, você está sozinho, mas por esses dias alguém vai aparecer e ela vai começar a te namorar e você vai começar a namorar com ela." E eu fiquei na minha, gente, como cristão, a gente sabe que espírito é isso aí, um espírito de adivinhação, um espírito de engano, e realmente aconteceu. Eu já estava meio envolvido com uma pessoa e a coisa veio a consolidar. Acabou o namoro, namoramos por 1 ano e 2 meses, e depois disso não deu mais. Mas o interessante é que a cigana praticamente vaticinou esse namoro. Um espírito que não o Espírito Santo, mas que tem o poder de visionário, de visão, de vidência. Então é muito perigoso isso. Um outro caso que eu tive experiências também, que eu fui uma testemunha ocular, uma pastora que ficou viúva e com muito desejo de servir a Deus, e o marido deixou um pequeno templo, e ela querendo, porque queria dar continuidade ao ministério do marido, muitas vezes entregava o templo nas mãos de pastores itinerantes, pessoas que passavam por Londrina e se diziam servos e servas de Deus. E esse homem, surgindo na cidade, tinha pregações, revelações, profecias, e ela passou a direção da igreja para esse homem. E como ele era solteiro, ele dormia nas dependências da pequena igreja e trabalhava como pedreiro e tinha os seus apetrechos de ferramentas de trabalho consigo dentro dos seus aposentos. Certa noite, ouviram-se muitos barulhos de marteladas e como se estivesse fazendo um concerto em ladrilhos ou quebrando concreto, coisa desse tipo. E ele disse que estava reformando a igreja, em algumas partes da igreja durante a noite, e a pastora se deixou levar por isso. E ficou naquele local mais um período e tal, e a pastora tinha algumas reservas e deu para esse indivíduo, dizendo que era para comprar um terreno para que a igreja pudesse ir para uma dependência maior. E assim foi feito. Ela confiou nesse indivíduo e comprou esse terreno e escriturou esse terreno em nome dele para ser feita uma igreja. E passados uns dias, esse homem foragiu e, como já era de se esperar, praticamente com o terreno em sua posse, em seu nome. E o que ainda mais trouxe maior surpresa para todo mundo, que aqueles barulhos que as pessoas ouviam ele fazer à noite não era reforma, não era construção, não era nada. Bem debaixo do púlpito ele abriu um buraco do tamanho de um ladrilho, mais ou menos uns 30 centímetros por 30 centímetros quadrados, e ele fez naquele local ali um despacho
para que se o diabo o abençoasse, trouxesse bastante pessoas ali para ouvir a palavra e enchesse a igreja, ele tinha oferecido aquele despacho. E quando, na ausência dele, ele já tinha ido embora, foram limpar a igreja, tiraram o púlpito do local e tinha aquele buraco cimentado, onde tinha sido o ladrilho, estava simplesmente cimentado, e mandaram reformar e tiraram aquilo para colocar um outro ladrilho. E para surpresa de todos, ali embaixo estava uma oferenda para demônios. Embaixo do púlpito da igreja tinha ossos, tinha velas pretas, tinha pedaços de frango, cabeça de frango, tinha é, charutos, cigarros, enfim, ele fez um despacho, ele fez uma oferenda dentro da igreja, praticamente debaixo do púlpito, para com isso ele conseguisse, através desse despacho, que o inimigo enviasse pessoas ali para encher a igreja. Então nós estamos vivendo dias terríveis, dias tenebrosos, e eu senti de colocar esse hangout no ar. Eu sei que tem muito mais fontes de informações, mas o tempo nos é escasso, e para não cansar vocês também, nós vamos ficar por aqui. Então nós vamos agradecer a Deus por esse momento de estudo da sua palavra, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Pois teu reino, o poder, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então fica a dica aí, meus irmãos. Né? Conforme o próprio Jesus disse, né? Em Mateus 7. Eu gostaria até de encerrar, mas eu vou deixar mais, reforçar com mais esses versículos, né, de Mateus 7, quando Jesus realmente nos adverte a respeito desses fatos. Os falsos e os verdadeiros mestres, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Conhecem-se, colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo, prestem bem atenção agora, meus irmãos, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, um bom descanso para vocês aí e obrigado pela paciência. Até a próxima. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olá, muito boa tarde. Hoje vamos para mais um Hangout. Vamos tratar de um assunto bastante polêmico, mas necessário. Diante de tantas agruras e aberrações que nós temos acompanhado e visto no meio cristão, então vamos hoje comentar alguma coisa. O título desse hangout é bastante interessante e também de uma profundidade com recursos bíblicos demonstráveis bastante profundos. Então, o Espírito Santo e o espírito do erro e do engano. Então vamos ver o que isso tem a ver com o nosso hangout, né?
e com a nossa realidade de hoje. Muito bem, nós temos uma necessidade emergente hoje de colocarmos os pingos nos is, né? Interessante que eu gostaria de começar esse hangout e citando Mateus, né, o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, caros ouvintes, uma palavra dura, que saiu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, em relação aos falsos, né, da religião, os falsos. A primeira epístola de João contrasta como espírito do erro. Em João 4:6, 1 João 4:1 ao 6, prove uma separação entre todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e de Deus, é de Deus, e os que não creem, né, não o são. Em João 14:26, Jesus diz, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. A identidade do Paráclito, do grego koiné, né? Paracletos, ou Paráclitos, né, no português, que pode significar aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Tem sido objeto de longo debate entre os teólogos com diversas teorias sobre o assunto. Atos dos Apóstolos. Do início em Atos 1, 2, já se afirma que o ministério de Jesus na terra foi levado adiante pelo poder do Espírito Santo e que os Atos dos Apóstolos são uma continuação dos Atos de Jesus, facilitados pelo Espírito Santo. O autor apresenta o Espírito Santo como princípio vital da igreja antiga e relata 5 ocasiões dramáticas distintas de sua ação entre os crentes, em Atos 2, de 1 a 4, Atos 4, de 28 a 31, Atos 8, de 15 a 17, Atos 10, 44 e Atos 19, 6. Epístolas Paulinas. O Espírito Santo tem um papel fundamental nas epístolas paulinas e a pneumatologia de Paulo é tão interconectada com a sua teologia e a sua cristologia que é inseparável delas. A primeira epístola aos Tessalonicenses, que provavelmente foi a primeira das cartas de Paulo, introduz uma nova caracterização do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 1:6 e em 1 Tessalonicenses 4:8, que persistirá por todas as suas epístolas. No primeiro trecho, Paulo se refere à imitação de Cristo e dele mesmo e afirma: vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra no meio de muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, cuja fonte se identifica no segundo, Deus que vos dá o seu Espírito Santo.
Estes dois temas de receber o Espírito como Cristo Pentecostes, que marca o início da Igreja de Jesus na Terra, Atos 2:1. A compreensão do ministério da Santíssima Trindade varia nas diversas denominações cristãs. Algumas se intitulam trinitárias por compartilharem o ponto de vista majoritário acima, enquanto que as não trinitárias têm compreensão diferente do papel do Espírito Santo. Mesmo entre os trinitários há diferenças, enquanto que as igrejas católicas orientais e a Igreja Ortodoxa afirmam que o Espírito procede apenas do Pai, através do Filho. A Igreja Católica mantém que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, uma doutrina que ficou conhecida como filioque, e já foi tema de grande controvérsia. Etimologia: a palavra grega pneuma geralmente significa espírito e é encontrada por volta de 385 vezes no Novo Testamento. E a palavra grega hagion geralmente significa santo, né? Com acadêmicos discordando entre 3 e 9 casos. A última varia em 133 casos. Ele se refere ao Espírito de forma geral, em 153 ao termo espiritual, e possivelmente se refira ao Espírito Santo em 93 casos. Nos poucos, o termo pode significar também sopro ou vida, em hebraico, ruach, né? A teologia do Espírito Santo é chamada de pneumatologia. Vamos ver a ideologia dentro do judaísmo. O termo Espírito Santo aparece apenas 3 vezes na Bíblia hebraica, em Salmos 51:11 e 2 vezes em Isaías 63:10, de 10 a 11. No judaísmo, Deus é um. A ideia de um Deus como uma dualidade ou trindade entre os gentios. Pode ser shituf ou imperfeitamente monoteísta. Já o termo Ruach HaKodesh, em hebraico, transliterado, né? Espírito Santo de Javé ou de Jeová. Aparece frequentemente no Talmud e em Midrashá, significando, por vezes, a inspiração profética, e em outros é utilizado como uma hipóstase ou metonímia de Deus. O Espírito Santo rabínico tem um certo grau. Os pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, né? Os ladrões, salteadores e roubadores, e também chamados de cães gulosos, lobos vestidos de ovelhas, lobo rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. E nós precisamos começar a pedir o discernimento do Espírito Santo em relação àquilo que é cristianismo daquilo que não é cristianismo. E é bom lembrar que o ser crente não implica verdadeiramente em ser um cristão. Em ser um religioso não implica verdadeiramente ser um cristão. Ser um membro da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, não implica ser um cristão. Então é bom a gente começar a refletir sobre esses aspectos, né? Vermos os nossos frutos, se a nossa árvore é boa ou é má, se ela está produzindo bons ou maus frutos, né? Enquanto ainda é dia, enquanto ainda é tempo. Então vamos ver aí a parte 1 do nosso estudo, um pouco grande, mas necessário. Vamos aí ver em particular, primeiramente, em respeito ao Espírito Santo e sua obra, né? O verdadeiro Espírito Santo e sua obra. Para a maioria dos cristãos, o Espírito Santo é a terceira prosopon da Santíssima Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho. E é o Deus onipotente, ele é visto por esta maioria como sendo uma das pessoas do Deus triuno, que revelou seu santo nome, Javé, ou Yavé, ao seu povo em Israel.
enviou seu Filho eternamente gerado, Jesus, para salvá-los da fúria divina, e enviou o Espírito Santo para santificar e dar vida à sua igreja. O Deus triuno se manifesta como três pessoas, ah, o grego koiné, a hipóstasis de uma única substância divina. O grego antigo, o sia, né? A substância, chamada Deus. Jesus é apresentado no Evangelho como sendo o Messias, há muito profetizado, que batiza não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo, conforme Lucas 3,16. Antes da paixão, durante a última ceia, ele promete enviar do Pai outro Paráclito ao mundo, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, conforme João 15:26, que, segundo os Atos dos Apóstolos, apareceu na forma de línguas de fogo sobre os discípulos, os apóstolos, durante o evento conhecido como de personificação, mas permanece sendo uma qualidade de Deus, um de seus atributos, e não como na representação majoritária cristã, como sendo qualquer tipo de divisão metafísica da divindade. O substantivo ruach, literalmente sopro ou vento, em várias combinações, aparece diversas outras vezes na Bíblia hebraica, significando o Espírito de Deus. O cristianismo, em relação aos evangelhos sinóticos, o Espírito Santo não aparece apenas no Pentecostes após a ressurreição de Jesus, é também proeminente no Evangelho de Lucas 1 e 2, antes do nascimento de Jesus. Em Lucas 1,15, João Batista já estava preenchido pelo Espírito Santo antes do seu nascimento, e o Espírito apareceu para a Virgem Maria em Lucas 1,35, na Anunciação. Em Lucas 3,16, João Batista afirma que Jesus não batiza com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. E o próprio Espírito desceu até Jesus em seu próprio batismo no Rio Jordão. Em Lucas 11:13, Jesus assegura que o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Marcos 13:11 especificamente se refere ao poder do Espírito Santo de agir e falar através dos discípulos de Jesus, quando necessário. Quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas falai o que vos for dado naquela hora. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Mateus 10:20. Se refere ao mesmo ato de falar através dos discípulos, mas usa o termo Espírito do vosso Pai. A natureza sagrada do Espírito Santo é afirmada nos três evangelhos sinóticos, Mateus 12, do 30 ao 32, Marcos 3, 28 ao 30, Lucas 12, do 8 ao 10, que proclamam que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria um pecado imperdoável, um pecado mortal. A participação do Espírito Santo na natureza tripartida da conversão dos não fiéis fica aparente na instrução de Jesus após a ressurreição aos seus discípulos, em Mateus 28:19. E depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Literatura joanina. Três termos distintos, Espírito Santo, Espírito da Verdade e Paráclito ou Paracleto, são utilizados na literatura joanina. O Espírito da Verdade aparece em João 14:17, João 15:26 e João 16:13.